Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. A Solange Garcês aqui escreveu: Não costumo comentar, mas assisto e dou like todos os dias. Obrigada pela mensagem diária. Eu que agradeço, Solange. Um forte abraço para você, para sua família. Gratidão pelos likes aí, por acompanhar a mensagem todos os dias. A Aldi Cordeiro também, um forte abraço. Ela escreveu aqui: Bom dia, irmão Vanderlei, e até amanhã. E aqui, por último, a mensagem aqui da Maria Helena Silveira. Escreveu: Obrigado por ensinar sobre o devorador. Maravilha e até amanhã. Até amanhã também. Então, um forte abraço para você e sua família. Maria Helena Silveira, tá bom? Um forte abraço aí. Né? Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Malaquias capítulo 4. Vou começar aqui pelo versículo 1 e a gente vai seguindo aqui os versículos, interpretando aqui. O versículo 1 diz assim: Porque eis que vem aquele dia ardendo como fornalha. Está falando sobre a segunda vinda de Cristo, né? E todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. Essa parte é bem interessante, porque na segunda vinda de Cristo, os iníquos, os que cometem impiedade, eles são citados ali como se fosse palha. Como que a palha ela é consumida diante do fogo, né? Diante de uma fornalha? Rapidinho queima, não sobra nada. Esse que é o significado aqui, tá bom? Lembrando, né, que o fogo do Senhor, a fornalha do Senhor, é para os justos também. Mas para os justos é para nós melhorarmos, né? Como o fogo do ourives, né? Para tirar as impurezas de nós e nós nos tornarmos pessoas melhores. É o mesmo fogo, mas os justos são purificados ainda mais. Os iníquos vão ser queimados, né, conforme diz aqui. Que é um simbolismo de que não poderão resistir nesse dia e não poderão estar com o Senhor aqui no milênio. Ele continua dizendo: E o dia está para vir, os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Eu gostei muito das palavras do Lucas Guerreiro essa semana, quando ele leu essa parte aqui, dizendo que não lhes deixará nem raiz nem ramo, significando que aqueles, né, que vão herdar reinos de grau menor, eles não terão seus descendentes, tá bom? Eles não podem ter prole e continuar a ter famílias eternas, tá bom? Então se trata sobre isso aqui, por isso fala que não vai deixar nem raiz nem ramo. Agora essa parte aqui na Bíblia, né, quando diz aqui no versículo 1, o dia que está para vir os abrasará. Bom, o Anjo Moroni, quando ele visitou Joseph Smith, ele citou essa escritura aqui de Malaquias, mas ele citou com uma diferenciação. Ele cita todo esse versículo igual, mas tem uma diferenciação na hora que fala aqui, né? No dia que está por vir, os abrasará. Aqui por Joseph Smith, ou seja, quando o Anjo Moroni disse a Joseph Smith, está lá em Joseph Smith, História, versículo 37. Só essa parte aqui diz assim: E aqueles que hão de vir os abrasarão. Então aqui mostra que na segunda vinda de Jesus Cristo, Cristo não vai vir sozinho, ele vai vir com os seus, tá bom? Então tem essa diferenciação do que está em Malaquias e da maneira que o Anjo Moroni falou a Joseph Smith, que Cristo não vai estar sozinho. Então mostra aqui essa diferenciação, né? Aqueles que hão de vir os abrasarão, né? Então Cristo vai estar com outros também aqui. Vamos aqui para o versículo 2. O versículo 2 diz assim: Mas a vós que temeis o meu nome, o sol da justiça nascerá, e trará cura debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como bezerro do cevadouro, né? Bom, aqui então ele está falando, ele falou sobre os iníquos ser queimado como palha, e aqui ele começa a falar dos que temem, daquelas pessoas que respeitam o nome do Senhor. Aí fala que o sol da justiça nascerá. O sol da justiça é o próprio Senhor. Ele que é o sol da justiça aqui mencionado. Essa referência a sol da justiça é porque todo dia o sol nasce. E tão certo como todos os dias o sol nasce, essa justiça vai vir também. E aí eu tenho uma pergunta, né? Quando que o sol da justiça nasceu para você? Quando que você viu a gloriosa luz de Deus na sua vida, tá bom? Aqui, claro, está se referindo à segunda vinda de Cristo em poder e em grande glória, mas nós podemos ver a luz de Cristo na nossa vida e segui-la também. Um exemplo desse, né, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo,
né, quando ele estava perseguindo a igreja, indo ali pelo caminho de Damasco, ele cita que perto do meio-dia ali, quando ele estava quase chegando na cidade de Damasco, ele viu uma luz muito forte, e nessa luz Cristo apareceu a ele, né? Ali cita que era perto das 11 horas, porque a luz ela foi tão forte, era como se Paulo estivesse dizendo assim, é mais brilhante que o sol, entende? Então, aquela luz que ele viu estava mais brilhante que o sol e ele viu Cristo nessa luz. Então, Cristo repreende ele por estar perseguindo, né, a igreja, porque perseguir os membros da igreja seria como perseguir a Cristo. Foi assim que Cristo falou com ele. Então, ele se converte, né? Ele se converte ao evangelho. Então, a partir desse momento, Paulo ele começa a enxergar essa luz de Cristo, enxergar essa luz de Deus, e ele muda a vida dele. Por isso que eu perguntei, né? Quando que o sol da justiça nasceu para você? É uma boa pergunta aqui. Então, continuando aqui, ele ainda falou assim, ó, e trará cura debaixo das suas asas. Então, essa parte de trará cura debaixo das suas asas, muitas vezes a palavra cura, ela é associada, né, como, aqui é uma cura de enfermidade, mas muitas vezes a cura mencionada nas escrituras, ela é relacionada com a salvação. Então, Cristo, ele traz essa salvação. E aqui eu achei muito interessante quando falou aqui, ó, debaixo das suas asas. A cura, né? Ele trará a cura debaixo das suas asas. E aí eu lembrei de Mateus 23, né? Versículo 37, que diz assim: quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo de suas asas, e vós não quiseste. Então o próprio Cristo falando, quantas vezes ele quer nos juntar como uma galinha debaixo das suas asas, trazendo proteção. Então Cristo ele vai vir, conforme nós lemos, né? Os iníquos queimarão como palha, né? E aqueles que vão estar protegidos têm que estar no Senhor, debaixo das asas do Senhor. Então é debaixo das asas do Senhor, na proteção do Senhor, que nós estaremos seguros. Então eu gostei dessa parte aqui, eu lembrei dessa escritura aqui. O que mais tinha para falar aqui do versículo 2? E sereis e crescereis como bezerro cevadouro, né? Então vai crescer forte, vamos crescer forte aí depois desse dia. Vamos continuar aqui, versículo 3, ele continua falando. Pisareis os ímpios, porque os farão como cinza debaixo das plantas de vossos pés, do dia em que eu fizer isso, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o versículo 3, ele menciona que Cristo, ele vai ter domínio sobre todas as nações, né? Não vai haver mais perseguição. O versículo 4, bem legal, que diz assim, ó, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe prescrevi em Horebe, para toda Israel, e para estatuto e juízo. Então aqui ele fala para a gente lembrar das leis que ele deu a Moisés no Horebe, né? O Monte Horebe é o mesmo Monte Sinai, tá bom? É o mesmo Monte Sinai, onde Moisés ele recebeu os 10 mandamentos, os estatutos de Deus ali para guiar o seu povo. Então sim, a gente tem que obedecer os mandamentos de Deus e nós devemos se lembrar sempre disso. Para quê? Para que ele colocou aqui? Lembrar dos estatutos e juízos de Deus, tá bom? Então, esse aqui é interessante aqui. Versículo 5 aqui diz assim: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essa palavra aqui, né, Malaquias capítulo 4, versículo 5, também Moroni, quando visitou Joseph Smith, ele falou essa palavra diferente, né, do que está aqui na Bíblia. Então aqui na Bíblia fala, eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essas outras palavras mencionadas por Joseph Smith, ele registrou também, além de Joseph Smith História, ele registrou aqui em Doutrina e Convênios, seção 2, versículo 1, que diz assim: eis que vos revelarei o sacerdócio pela mão de Elias, o profeta, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então é uma promessa que antes da segunda vinda de Cristo, o Elias ele traria chaves dos sacerdócios, tá bom? Para a terra novamente, né? E por causa dessa profecia aqui em Malaquias, também os judeus eles criaram uma tradição, né, que eu não sei que cálculo eles fizeram, de onde eles tiraram isso, mas falaram, sempre ali eles tinham como tradição que Elias voltaria na Páscoa.
Então, quando eles celebram a Páscoa, eles deixam na mesa uma cadeira sem ninguém sentar, porque aquela cadeira fica reservada para Elias. Eles acreditam que Elias viria na Páscoa ali, celebrando a Páscoa, e aí sim traria, então, essa mensagem aqui, né? Conforme está falando que Elias vai vir antes, né, do dia do Senhor aqui, tá bom? Então, além de eles deixar uma cadeira, eles vai lá também e abre a porta, convidando para Elias voltar, né? Para entrar e se sentar à mesa com eles e celebrar a Páscoa ali. Bom, então eles têm a crença, os judeus, né? A crença judaica que Elias ele vai vir nessa data que é da Páscoa, tá bom? Algo bem interessante que na seção 130 de Doutrina e Convênio menciona que Elias já veio e ele deu as chaves ali do sacerdócio a Joseph Smith e a Oliver Cowdery, tá bom? Inclusive ele veio, foi nas Américas, porém a mesma data caiu na data judaica da Páscoa, tá bom? Então, segundo a tradição dos judeus, a data estava correta, porém, ele veio dentro do templo que havia sido estabelecido, tá bom? Então, eu achei bem interessante isso aqui também. Na seção 130, quem quiser saber um pouquinho mais, tá bom? Malaquias capítulo 6, capítulo 4, versículo 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Bom, aqui, né, também o Anjo Moroni, ele, ao citar para Joseph Smith, ele citou com palavras diferentes, e Joseph Smith registra essa revelação também em Doutrina e Convênio, seção 2, versículo 2, que dá um entendimento maior aqui para nós entendermos o que ele está falando aqui, tá bom? Aqui, eu vou ler lá em Doutrina e Convênio. Diz assim: e ele plantará, ele quem? Elias, né? Ele plantará no coração dos filhos a promessa feita a seus pais. Os pais aqui são os antepassados Abraão, Isaac, Jacó. As promessas que Deus fez para a nação israelita seria plantada em nossos corações. Nós também queremos receber as promessas que Deus deu a Abraão, Isaac e Jacó. Bom, então isso é plantado dentro de nosso coração. E aí continua: e o coração dos filhos se voltar-se-á para seus pais. Ou seja, ao recebermos esses convênios de Deus, tá bom? Fazendo um convênio com Deus para receber essas bênçãos, nosso coração vai se voltar para os nossos antepassados, que é nossos pais, nossos avô, bisavô e assim por diante, ajudando que eles também possam receber essas ordenanças no templo, tá bom? Então, além de nós recebermos, também a gente faz essa ordenança de modo vicário pelas pessoas dentro do templo. Só para finalizar, né, aqui em Malaquias capítulo 4, versículo 6, no final fala que para que ele não venha e fira a terra com maldição. Então, o que Elias veio fazer foi trazer essas chaves do sacerdócio para selar, né, as famílias para a eternidade e ajudar essas famílias a fazerem convênio com o Senhor. Então, aqui no final, quando diz assim, para que essas chaves do sacerdócio foi trazida novamente à terra para unir as famílias, porque senão o que aconteceria? Ele viria, ou seja, Cristo viria e feria a terra com maldição. A palavra maldição aqui, a interpretação melhor, seria que desolação ou desperdício. O que isso significa? Que a terra seria um grande desperdício, não haver batismo vicário, não ajudar outras pessoas a fazer convênio com Deus, tá bom? Então a terra perderia ali o seu grande significado. Então quanto mais pessoas nós ajudarmos a conhecer o Evangelho, a fazer ordenanças, o propósito da criação da terra vai sendo cumprido cada vez mais, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.